Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade em utensílios e equipamentos, né? E aqui nesse item nós vamos entrar já mais a fundo na nossa área, naqueles utensílios e equipamentos que nós vamos ter contato, né? Então, conhecendo os utensílios e equipamentos do restaurante, esse é o bloco que nós vamos falar agora, tá? Eu vou iniciar com uma parte teórica do Pacheco no Manual de Serviço de Garçom, que é um livro que está nos apoiando também, né, para a gente poder ter uma base teórica, né, para passar para vocês. Então vamos lá. Sobre equipamentos do restaurante. Um restaurante é composto por instalações físicas, móveis, equipamentos, utensílios, roupas e peças ou objetos de decoração. Vamos parar aqui nesse primeiro parágrafo. Então, o restaurante ele é composto por instalações físicas, os móveis, equipamentos, tudo isso é responsabilidade do garçom, tá? Então, é importante você guardar que quando nós falamos até das roupas, das peças e objetos, nós temos que sempre estar atentos quanto à limpeza desses equipamentos, sabe? Muitas vezes se vê uma poeira no móvel, se vê uma poeira numa decoração, se vê uma coisa suja e passa, não não se atenta em pegar um pano, pegar e fazer o procedimento. Ah, não, eu não vou fazer porque senão vai ficar só para mim fazer, ninguém faz. Existe assim, o que diferencia o bom profissional é quando ele faz a sua obrigação e ele faz o algo a mais sem ninguém pedir nada. Ele não precisa ser mandado fazer, ele viu, ele faz. Faça esse teste com você quando você estiver trabalhando. Não se preocupe quem vai falar, quem vai deixar de falar. Faça, tá bom? Então, dando continuidade, para o bom desempenho da profissão de garçom é necessário conhecer muito bem, além das instalações, todo o material de uso do restaurante e bar. E, se possível, também o da cozinha. Tá? E nós vamos falar muito sobre isso agora nesse item, tá? Conhecer todos os equipamentos. Não que você, como eu passei para vocês lá no início, falando de multifuncionalidade, o funcionário ser multifuncional. Eu não posso me limitar a apenas conhecer as coisas do salão e não procurar saber o bar e cozinha, porque eu vou ter esse contato direto, muito próximo. Então é interessante, eu preciso saber sim como é confeccionado, como é que é feito um prato, como é que ele é produzido, como é que é feita a cocção desse prato. Isso é conhecimento, gente. Como um bar, uma bebida, eu preciso saber os detalhes, eu tenho que saber a diferença entre uma cachaça, um conhaque, um whisky, uma vodka. Cada um tem as suas particularidades. Eu não preciso virar um especialista, não preciso isso, mas eu preciso ter esse conhecimento superficial. O que eu preciso ser especialista é na minha função de garçom. E para você ser especialista, é obrigação sua você conhecer um pouco de tudo, ok? Então vamos lá, vamos essa primeira etapa. Aqui, o salão de um restaurante, tá? Visualmente, aqui dizendo, um salão até grande, é o que você vai normalmente ter o contato. Aqui é onde você vai fazer todo o seu trabalho de atendimento aos clientes, tá? Aqui você já vai ver equipamento de segurança que nós tínhamos falado. Vamos voltar aqui. Espera aí, só um minutinho. Os equipamentos de segurança. Vamos anotar aqui só para sinalizar. Equipamento de segurança aqui, ó. Equipamento de segurança. Olha o buffet. Buffet com os funcionários já todo preparando. Ah, olha o que é interessante aqui. Aqui você já tem uma pessoa da cozinha, você tem uma pessoa do salão, você tem aqui outra pessoa que parece ser um gerente, certo? A entrada da cozinha.
Então, nós temos aqui, você vai ter esse ambiente. Esse aqui é o seu ambiente de trabalho. É aqui que você vai circular, com leveza, com simpatia, tá? Perceba o alinhamento das mesas. Você pode perceber o alinhamento da mesa do jeito que está sendo, que foi montada outra, tá? Salão perfeito. Isso você vai ter todo o conhecimento. O layout de um salão, geralmente ele é feito pelo maître. O maître fala do layout, o gerente fala do layout, tá? Na falta desses dois, você como garçom, você pode pôr o layout, mas procure não mudar, dê opinião, mas não mude a seu critério o layout de um salão. Ah, eu não gostei dessa mesa aqui assim, eu vou pôr assim. Não, faça isso. Procure seguir o que você tem em mãos. O tempo vai dizer e vai te dar conteúdo, base, para você falar, não, olha, é melhor a mesa ficar nessa posição do que nessa, ok? Tudo ao seu tempo. Então aqui o salão. Vamos conhecer aqui, ó, mesas e cadeiras. Essa aqui é uma mesa tradicional, tá? No formato quadrado, 2 lugares. Vocês vão ter mesas em formato retangular, 4 lugares. As cadeiras. Montagem de salão, como eu falei, gerente e maître que vai orientá-los. Não, nesse caso, não tendo, você vai fazer a montagem, né? Então, na orientação da montagem. E aqui, essa cadeira para criança, que é o chamado cadeirão. Toda vez que você já vê uma criança, um cliente chegando com crianças, você já pergunta, tá? Se precisa ser necessário um cadeirão. Muitas vezes os pais até nem gostam, precisa, mas não gostam que coloque. Tudo bem, fica a critério do cliente. Prestem muita atenção nessas áreas aqui, ó, de mesa e cadeiras, tá? Sempre os pés, esses cantos aqui, ó. Ah, mas isso é limpeza. Procure fazer sempre a sua parte. Você sempre vai ter que levantar essas cadeiras ou tirar essas mesas do lugar para poder fazer uma limpeza e tal. Então procure fazer esse procedimento. Sempre olhar aqui. É madeira? Tem algum material, algum produto químico, algum produto que é usado para essa madeira? Use. Não tem? Paninho úmido e manda ver, tira o pó. Procure não deixar, principalmente o cadeirão. O cadeirão ele é muito pouco usado e ele é meio esquecido num canto do salão. Então, procure verificar também sempre isso, tá? Então, aqui estão mesa e cadeirão, ok? Vamos para o próximo. Aqui os gueridons ou aparador, tá? Eu tive nesse bloco inteirinho, né, aqui, e nas próximas aulas eu usei muito as figuras para vocês os visualizarem. Não adianta eu pegar e falar de gueridon ou aparador e colocar a parte teórica para vocês escreverem. É um móvel utilizado para apoiar o garçom nos procedimentos de mise en place. Tá? Muito bonito falar isso, mas o que é? Então, a figura, você vendo o nome, ligando o nome à figura, você vai ver esse utensílio no salão, você já vai saber o que é. Tá? Então, visualizou ele, para que serve? Aí sim, pegamos um pouco da teoria, vamos falar para que serve, correto? Procure sempre ter um caderno, caneta para anotações e anote sobre esses utensílios. Ah, mas como é que o desenho, professor? Mas como que eu vou fazer? Anote o nome. Gueridon aparador. Google. Pega a imagem. É um modo muito, muito fácil de se estudar, de você guardar. Então, quando você vê
esse tipo de móvel no salão, você já vai ver que é um aparador. Tá? Aqui é um aparador com rodinha e um aparador fixo. Tá? Serve para você pôr os pratos já sujos, de repente, tipo você tirou para não levar tudo já ir direto para a cozinha, quer levar de uma vez só, vai colocando aqui em cima de uma bandeja. Geralmente fica uma bandeja, no caso no procedimento desse aqui, fica uma bandeja quadrada aqui em cima com uma toalha por cima, uma toalha, um pano de limpeza por baixo aqui, né? Você vai colocar os pratos aqui, depois você tem um outro pano de limpeza que você cobre. E aí você leva para a cozinha. Esse é o procedimento. Tá? Você pode usar isso aqui também para colocar alguns utensílios como pratos limpos para poder trocar a mesa. Você pode usar esse equipamento para poder fazer um serviço de vinho. Esses aparadores aqui mais fixos, você põe em frente à mesa para você fazer um trabalho de um vinho. Ok? Para abrir um vinho. E nós vamos falar mais sobre isso. Tá? Então o aparador serve para esse procedimento de trabalho. Tá? Aqui nós temos o carrinho de A e B e o armário de apoio. Quando nós falamos no carrinho de A e B, muitas vezes para servir bebidas e até às vezes sobremesas, você tem um carrinho de apoio que você vai até o cliente e faz todo o serviço de servir uma bebida. Aqui, por exemplo, você já vê, já tem um mise place com as taças e os vinhos. Então, o garçom já está meio caminho andado também. Aqui, ó, aqui ele tem pratos, se ele precisar. Ok? Então, esses carrinhos eles são muito importantes, ajudam bastante. E toda a casa que você tiver, e que você vê esses carrinhos ou aparadores, você sabe, tem um procedimento padrão, eles já são usados para padronizar algum tipo de serviço, como também esses armários. Muitos restaurantes já têm um armário, que tem os pratos, guardanapos aqui no caso de pano, tá? Inclusive esse armário está dando apoio a um buffet, porque você vê que tem alimentação aqui, ó. Tem alimentação aqui. Então o comensal ele já vai servir, ele vai pegar o prato aqui, o guardanapo, o talher, ele já vai sair aqui para servir. Ok? Então muito normal. Esses equipamentos, a limpeza deles e conservação é de vocês. Se não tiver um faxineiro para fazer esse tipo de serviço próprio, vocês têm que fazer. Vocês pegam, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um vidro aqui. Tá? Se eu não limpar esse vidro perto de alimento e com o tempo, isso aqui vai ficar sujo, vai aparecer sujeira. É o cartão de visita. O cliente olha, é o garçom que está servindo. Beleza, muito bem, aquele garçom está me servindo. Ele olha tudo muito sujo. Não que ele vá culpar o garçom, mas ele vai ver que tem alguma coisa errada na casa. Tá? Ele já fica com um ponto de interrogação. A sujeira traz um ponto de interrogação. Será que eu devo comer nesse lugar? Mesmo você sendo um ótimo garçom. Mas aí não é um problema meu, é da casa. Se você pensa assim, eu já digo para você está errado. Como a gente sempre ouve dizer que quem faz a escola é o aluno, eu digo para você, o profissional, ele faz uma casa, ele faz o nome dele. Tá? Você está se qualificando e eu tenho que passar para você a realidade. Não adianta eu te passar uma parte teórica, te passar conhecimento, mas não passar exemplos de vida, do dia a dia. É muito fácil a gente ignorar um bom serviço, em fazer bem feito o nosso serviço. É muito fácil. O difícil realmente é fazer. Só que a recompensa do bem feito, do fazer, ela é bem maior do que o de ignorar. Tá? Vamos lá. Aqui, mesa de buffet e richô para flambagem. Aqui você vai ver um buffet, que está tradicional. Como a gente falou em aulas anteriores, o buffet é um serviço muito simples,
onde o comensal vem, ele se serve. A sua preocupação maior é em vender uma bebida, falar sobre uma bebida, o atendimento pode ser melhor para o cliente. É importante que você conheça a cocção desses pratos, isso é muito importante, tá? Nós vamos chegar nesse momento, mas geralmente é feito o chamado briefing. Briefing é uma reunião feita antes de se abrir um expediente de trabalho. Em A e B, essa reunião ela é composta por um líder, seja ele um maître, geralmente é um maître ou um gerente de A e B, que reúne os garçons e é falado dos pratos e é questionado entre os garçons, perguntado para um dos garçons sobre algumas bebidas e sobre o conhecimento de algum molho que vai ser servido naquele dia e tudo mais, ou se é uma história de um prato. Então é muito interessante. O que acontece? Essa troca de experiência faz com que os funcionários saibam o que eles estão vendendo, conheçam os pratos, entendeu? Isso é muito interessante, nós vamos falar mais sobre isso. É um item muito importante, ok? Muito bem. O recheio para a flambagem. O trabalho de flambar, há muitos anos atrás, vamos falar assim, coisas de uns 20 anos atrás, alguns restaurantes ainda usam essa forma, restaurantes muito requintados, e a pessoa para fazer a flambagem ela tem que ter um conhecimento, né, de fazer isso. Aqui você vai ver, o garçom está flambando, ele pode estar flambando uma carne, ele pode estar fazendo uma sobremesa. O ato de flambagem é quando você usa, geralmente é o conhaque, você faz a flambagem com conhaque, ou você usa a bebida alcoólica no alimento, e ele em contato com o fogo, o álcool evapora, que causa o álcool evapora, o fogo alto, né? E só fica o sabor vamos falar, você faz isso com uma cachaça, vai flambar com um conhaque, fica aquele gosto leve do conhaque ou da cachaça sem o álcool, porque ele evaporou, tá? É um trabalho não muito usual, tá? Você, se tiver o conhecimento, o contato com isso, você não vai pegar isso para fazer, tá? Não está no nosso curso, mostrar a flambagem, não é uma coisa específica, geralmente é o maître que faz esse trabalho, tá? Ou o chefe de fila. Então aqui, como vocês viram no bloco anterior, no buffet nós usamos os richots, né? Que é o chef disc, que é o richot de banho-maria. Por que o banho-maria? Porque nós temos água aqui, ele é água, tem a água quente aqui, ó, aqui nós temos espera aí, deixa eu apagar, porque isso aqui não está muito legal não, tá? O que acontece aqui? Vou explicar para vocês. Aqui nós temos os acendedores, tá? Esse acendedor, ele vai com álcool gel, você coloca o álcool gel, e aqui, nesse richô, você põe água, aqui dentro, ele é uma caçamba com água, e por cima vai vir o alimento, tá? Então, o aquecedor vai aquecer essa água, e o alimento vai vir em uma outra, você pode ver aqui que se sobrepõe, ó. Você tem uma, depois você tem outra aqui, tá vendo? Então isso vai deixar que fique num banho-maria. O que é o banho-maria? É uma água quente, ali morna, mantendo uma temperatura, certo? Isso o que vai fazer? Vai fazer com que conserve o alimento na temperatura ideal. Vamos sempre
passar para vocês que a temperatura ideal de um alimento é ele estar na temperatura de 70 graus, tá? É difícil manter isso? Sim, você tem que manter uma constante, mas é o ideal. Por que 70 graus? A partir de 70 graus, você tem uma temperatura livre de... Você começa a eliminar as bactérias dos alimentos, tá? Todo alimento, quando ele está em exposição, ele já começa a deteriorização dele. Então, é importante, a gente só consegue combater as bactérias através do controle de temperatura, tá? Muito bem. E aqui aquele Richaud Maître Hotel, tanto que eu até disse para vocês, é o maître que vai fazer, vai mexer com esse equipamento. Que no caso ele vai fazer uma flambagem, vai flambar um prato. É um trabalho muito bonito de se ver, tal, mas não é usado, não é muito usado hoje em dia, tá? Vai ser raro você encontrar, mas se encontrar você tem esse conhecimento, é o método de flambagem. Muito bem, voltando aos equipamentos, o aparelho de fundir, tá? O fundir é uma, você já deve ter ouvido dizer, é um queijo derretido, tá? É um preparo onde o queijo fica derretido aqui nessa panela. Nós temos aqui um outro acendedor, ok? O fundi existe hoje de vários sabores, né? Aqui fica uma base líquida. Então você tem, por exemplo, vamos dizer que fosse um chocolate, você teria frutas e você iria passar aqui no chocolate quente, né? Que fica naquele local ali, ele fica líquido, um queijo. Então você pegaria torradas, pães diferenciados, pães italianos, tal. Existe uma diversidade. O importante nesse bloco que eu quero mostrar para vocês é que vocês visualizem o equipamento. O importante é a visualização do equipamento, tá? Porque é ele que vai a visualização do equipamento, porque quando você vê alguma coisa assim, ou similar, porque existem vários modelos, né? Mas é similar, a base dele é isso aqui, isso é um aparelho de fundir, tá? Aqui uma cafeteira portátil, eu não tive oportunidade de trabalhar com a cafeteira portátil, mas é interessante, tá? É um equipamento que você leva à mesa, ele contém a cápsula, o café está aqui, e você vai servir o café expresso para o cliente na frente dele, tá? Eu não tive a experiência, tá, de ter esse equipamento em mãos, tá? Mas já temos esse produto no mercado. E como eu falei para vocês, eu quero mostrar tudo que nós temos de novidade no mercado, para você pelo menos ter o conhecimento. Quanto mas eu quero aprender a usar, isso tudo, existe uma orientação, produtos novos, como é o caso dessa cafeteira portátil, você vai ter por parte do seu líder, se não tiver um líder, o dono do local, vai te orientar direitinho como trabalhar com isso, tá bom? Vamos dar continuidade. Muito bem, as nossas louças, né? Aqui nós temos um suplá, tá? O suplá, ele é um suporte, tá? Para prato, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, aqui nós temos um prato de sopa, nós temos um prato base, onde o suplá vai suportar esses pratos. É um suporte. Ele é muito usado em montagem de mesas em eventos, tá? Ou jantares mais formais. Então é usado o suplá, tá? Dentro da montagem. Não vai alimento aqui, ele só serve como base para os pratos, tá? Então, se no nosso
nosso ramo de trabalho existe muito aquela coisa. Eu, eu vejo como interessante se não for para menosprezar a pessoa, tá? Mas, por exemplo, você está novo numa casa e vão falar assim, olha, pega o soplar para a gente montar, fazer a montagem. Mas muitas vezes a pessoa faz esse pedido vendo que você não tem conhecimento, você chegou agora, está no seu primeiro dia de trabalho, e a pessoa faz isso para você se atrapalhar, para te tirar do ponto de equilíbrio. Por isso que nesse curso eu quero mostrar para você esses segredos, essas coisas mínimas, pequenas que aconteceram comigo. Que eu trabalhei em vários lugares que eu cheguei e me pediam coisas que eu até pensei que não existia. E existiam sim, mas eu não tinha conhecimento e fui aprendendo no dia a dia. Vai sim acontecer de você conhecer coisas que talvez eu não consiga passar aqui para vocês. Pode acontecer, tá? Mas eu vou passar uma grande maioria. Tá? Eu acredito que eu vou chegar pelo menos aos 98% de tudo que você precisa conhecer para começar a trabalhar e o que você vai encontrar no seu dia a dia de trabalho, tá? Então, o suplar, que é esse suporte para pratos, o prato de sopa, ele é mais fundo. Você pode reparar aqui, ó, a diferença dele com o prato base, tá? Então, nós temos o prato de sopa, o prato base. O prato de sopa, às vezes, nós vamos usar ele para servir uma massa, tá? Então prestem bem atenção nisso. Se a gente for fazer um à la carte de massas, um espaguete, por exemplo, nós vamos usar o prato fundo, não o raso, tá? E lógico, ele não vai estar cheio, mas vamos usar, tá bom? Aí nós temos o prato base, tá? Que é o próprio nome diz, ele é a base do alimento principal. Então ele fica na montagem de mesa. O prato de sobremesa, tá? Que esse geralmente fica no buffet, ou ele já sai da cozinha com a sobremesa, você já traz direto na mesa, ele não fica na montagem, ele só fica numa montagem no caso de buffet, que aí tem essa montagem, e aí nós usamos ele no buffet, tá? Para o cliente mesmo se servir. E o prato de pão, esse sim, ele é menor que o prato de sobremesa. Esse sim, ele fica na mesa, na montagem, tá? Vamos lá. Os talheres. Os talheres é interessante eu passar para vocês aqueles que vão em montagem de mesa. Tá? Nós falamos isso em aula anterior, uma montagem tradicional de mesa. Então você vai sempre usar o principal, a faca principal, que é essa aqui. Desculpa, só um minutinho. Vamos voltar aqui. Essa aqui é a faca principal. Vamos marcar aqui. Faca principal, lado direito. Garfo principal, lado esquerdo. Sobremesa, lado direito. Sobremesa, lado esquerdo. Essa é a montagem principal, tá? Se nós tivermos o talher de peixe, ele segue ele pode ser como principal, ou como ele pode ser como o prato secundário, tá? Então, no caso, por exemplo, se ele for o secundário, ele fica ao lado do principal, tá? Então, vamos lá. Então, você tem o talher principal aqui, que é a faca, o garfo principal, você tem o garfo de sobremesa,
e a faca principal. Esse vai para montagem de mesa, tá? Essa é a montagem de mesa simples e a colher de sobremesa. Se a gente falar em colher de sopa, é a colher maior, tá? Vamos falar a colher de sopa é a maior. Aí você vem para a colher de sobremesa, que ela é intermediária, aí você tem a colher de chá e depois a colher de café, tá? No caso, no restaurante para alimentação, você vai usar essas duas, a sobremesa ou sopa, ok? Garfo, você tem o de sobremesa, que é um pouco menor do que é menor que o garfo base. Você tem o de peixe. O de peixe, a diferença nesse destrinchar que nesse meio você percebe. Deixa eu apagar esse aqui, quer ver? O do principal aqui. Deixa eu apagar aqui. Você percebe que o de peixe ele tem uma cavidade maior aqui no meio. Já aqui o principal ele é todo igual. Perceberam? Como a faca de peixe. A diferença dela está no destrinchar, está na ponta. Ela tem um desvio bem leve aqui na ponta, que é onde se destrincha o peixe. E a diferença da faca principal, tá? Então, se você está com uma montagem tradicional, que é faca base do lado direito, garfo do lado esquerdo, e de repente o principal vai ser um peixe, você vai fazer o desembaraço da mesa, retirando a faca base, né? A faca base que é do principal, do prato principal, e colocando a de peixe. E a mesma coisa você vai fazer com o garfo. Tira o garfo principal e põe o de peixe, caso seja esse o prato principal. Tá? Essas montagens, você vai conseguir no dia a dia, dependendo do modo que a casa trabalha. Se você trabalha, os talheres já ficam no buffet. Tá? Tem também em restaurantes, principalmente em hotel, às vezes os talheres, a montagem fica na mesa, o cliente se serve no buffet, né? Só não fica o prato, então ele vai até o buffet e ele vem com o prato, os talheres estão na mesa, com guardanapo e tudo mais. Isso vai depender muito do modo que a casa trabalha. Guarde o nome desembaraço de mesa, quando falar vou desembaraçar uma mesa, é colocar uma montagem nova, retirar a montagem vou tirar a montagem da entrada para entrar o prato secundário, o intermediário. Vou tirar os talheres dos pratos, o talher e o prato do intermediário para entrar o principal. Isso é desembaraço de mesa, tá bom? Anotem, qualquer dúvida, vocês vão ter na plataforma todo o suporte para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Ok? Vamos lá. Talheres de aço inox, ainda que nós estamos falando de prata. Aqui nós temos a colher de açucareiro, ela é uma colher arredondada, diferente, tá? Colher de molheira, né? O local onde ficam alguns molhos, né? Muito em hotelaria a gente não pega, é raro assim a gente pegar, por exemplo, o ketchup e levar na embalagem na mesa. Geralmente você usa um recipiente como esse, que é uma molheira, junto com uma concha pequenininha, que é onde é uma concha pequena que você vai usar justamente para isso, tá? Então, para você ter o conhecimento, muitas vezes você não tem os equipamentos certos. Então você tem que, por exemplo, usar da tua criatividade. Então você tem, de repente, você não tem a conchinha, mas você tem a molheira, você tem essa colher,
que é do açucareiro. Não que você vá tirar do açucareiro para isso, mas tem sempre lá sobrando uma ou duas e tal. Então você pode usar o açucareiro para vir junto com a mulher. Esse improviso, ele vai acontecer. Por mais que você ache que não, não tem, vai acontecer. Tá? Eu preparo você para diversas situações. Isso pode ser o hotel mais luxuoso como o menor. Sempre acontecem essas emergências e a gente tem que ter improviso. Então, se você conhece o equipamento, se você conhece o utensílio, você pode improvisar, correto? Concha de sopeira, tá aqui uma sopeira e a concha de sopeira, aquela grande, que podemos, no caso de um improviso, usar para o feijão. Nós vamos ver a concha de feijão também, é aquela concha grande, tá? Que a gente usa em casa. Então tem ela específica só para sopa. Taça de consumê. Mas taça não é para bebida? Taça é para bebida, mas nós temos a taça de consumê. E o consumê são caldos que são feitos, entendeu? E você tem esse recipiente próprio. Ele tem duas abas, tá? Onde você pode tomar um caldo, até mesmo uma sopa, tá? Então esse é a louça correta para o consumir, ok? Taça de coquetel de camarão, material de vidro. Coquetel de camarão, é feito o coquetel aqui, você já deve ter visto os camarões. Deixa eu voltar aqui de novo, vamos lá, vamos desenhar o nosso camarão. Eu não sou bom desenhista, mas eu tento fazer alguma coisa com o camarão caído aqui, ó. Aqui tem a barbinha dele aqui, ó. Ficou bonitinho o camarão. Sabe? Você já deve ter visto isso. Tá? Então é a taça de coquetel de camarão. Existe uma taça idêntica a essa, muitas vezes usam para o coquetel de camarão e vai usar para outros drinks, você vai ver mais para frente. É o que eu digo, a questão do chamado improviso. O correto é cada departamento ter a sua louça, mas muitas vezes não acontece isso, ok? Aí nós temos a xícara de café com pires, tá? Quando nós falamos dessa xícara de café com pires, é para o café da manhã, aquela maior, que é onde serve um café com leite. Se toma assim só o café, mas é mais para café com leite, ou às vezes até mesmo fazer um achocolatado com leite. Então, no café da manhã é usado essa xícara maior. Como nós temos a xícara de chá com pires, é uma louça muito mais delicada, muito mais fina. Você tem a chaleira. Nós também vamos falar mais lá para frente como faz esse tipo de serviço. Tá? E a xícara do tradicional cafezinho, onde você tira o café expresso ou o café do coador. Vamos falar também sobre essas diferenças que existem do café do coador e o café expresso, tá? No momento de servir, ok? Vamos lá. Aqui nós temos talheres de inox, tá? Onde aqui tem a iguaria escargot. O escargot é uma concha, né? Onde tem essa especiaria, que ela teria mais ou menos assim, vamos ver aqui que eu posso comparar, como se fosse o próprio camarão, a própria lagosta, né? Uma carne quase que parecida, tá? Então o escargot é uma iguaria e ele tem um talher próprio. Então você vai ver aqui um garfo bem fininho e um pegador. Tem aqui o pegador, ó, você está vendo, vai pegar essa iguaria e vai ser retirada o miolo, tá? Onde está a carne da iguaria aqui e é tirado com o garfo, tá? Então para você conhecer,
Vendo esse equipamento, você vai ver que tem um escargot, ok? Essa iguaria muitas também, às vezes, é servida diretamente. Já servi ela, já foi feito com massas, de repente você vai servir ela na massa, então ela já está fora da casca, ok? Outros equipamentos que você pode achar estranho, mas você pode encontrar dentro de um restaurante. Talheres para crustáceo, no caso siri, marisco ou até mesmo o caranguejo, né? Então você tem essa forma aqui de alicates e sempre esses garfos pequenos para tirar, porque a carne você quebra a pata de um siri ou de um caranguejo, você vê que a carne ela é bem fininha, então esse equipamento facilita para tirar. Como também nós temos um martelo com a tábua, isso vai na mesa para o cliente, ele vai quebrar, vai comer com a mão, né? Ele é comer com a mão, inclusive tem um procedimento que logo a gente vai ver mais na frente, que eu vou explicar para vocês, quando o cliente usa muito a mão para se alimentar, em alguns pratos, por exemplo, vamos falar uma rabada, muitas vezes tem osso, ossobuco, são alimentos que tem o osso e às vezes o cliente pega com a mão, é o próprio frango, né? Às vezes a pessoa come com a mão e não há problema nenhum quanto a isso e tem uma maneira correta de fazer um serviço muito legal para ele lavar as mãos sem precisar levantar da mesa, existe um procedimento. Então, para vocês conhecerem aqui, no caso, você tem uma tábua, um martelo, tá? Aqui o abridor de ostra, que é uma faquinha bem fininha, tá? Bem pontiaguda, tá? A ostra, ela enquanto totalmente fechada, né? Porque ela é envolvida com outra casca aqui, ela fechada, ela é um ser vivo. Ela tá, aliás, tem que estar vivo, né? Se tiver um pouquinho aberta a casca, esse alimento já não está próprio para o consumo. A ostra morreu. E para abrir a ostra, esse abridor de ostra, você tem que quebrar uma pontinha aqui ou aqui. Existe um profissional que faz esse trabalho, ele já tem um ponto certo onde abrir, é uma fenda bem pequenininha, por isso que a faca é bem pontiaguda. Porque você coloca e abre e tira da casca e fica aqui. Você só solta, ela é presa nessa casca por um orifício bem pequenininho que tem aqui. Não é orifício não, é o composto da ostra, né? Você solta ela dessa casca e leva até o cliente. Então, quando você vê essa faca, você sabe que é um abridor de ostra. Tá? E aqui o talher para ostra, tá? Justamente o que eu estava falando para você. De repente, se ele não soltar da casca, o cliente vai usar dessa maneira, com essa faca fina e o talher, aqui no caso o garfo, para pegar a ostra. E aqui a colher com ela solta já para retirar a ostra, ok? Visualizaram? Muito bom. Vamos lá para frente. Aqui talher para fundir, que nós vimos lá atrás. O fundir, e esse aqui é o talher de fundir. Por que eu mostro isso? Porque você vai ver equipamentos, utensílios diferentes, né, dentro do restaurante. E pelo menos você vai começar a ter conhecimento, alguma coisa que for familiar, você vai conseguir. Você pode até errar, mas de repente, olha, não é um talher de fundir? De repente não é, não, isso aqui é para fruto do mar. É melhor do que você falar uma besteira e falar, não sei, entendeu? Então, tá, mas ele não conhece do frutos do mar ainda, mas ele já trabalhou com fundir, ele conhece do fundir, mesmo que não tenha trabalhado, mas ele tem conhecimento do fundir, é importante. Talheres para churrasco é diferente, tá? O talher para churrasco tem que ser uma faca bem serra, tá? Para cortar a carne, um talher mais reforçado, ok? Usado na hotelaria.
vamos lá para os copos, tá? Eu aqui coloquei um triângulo azul, você vai perceber aqui, nos copos mais usados, tá? Nós vamos falar rapidamente deles para vocês conhecerem. Então aqui nós temos copos para vários coquetéis, que nós vamos falar de alguns coquetéis, a gente vai falar desses copos, tá? Vamos falar aqui de um que a gente falou de improviso. Esse aqui, ó, taça para margarita ou copete, tá? Essa é uma taça para usar, que foi a gente viu camarão, lembra? Coquetel de camarão que foi usado lá, é essa taça. E ela é uma taça própria para margarita, ok? Copo Old Fashion. Esse copo, ele é um copo baixo, ele geralmente é usado em buffets, entendeu? Em coffee breaks, quando se tem alguma bebida, algum suco, uma água aromatizada, uma coisa nesse sentido, esse copo ele é usado. Ele é um copo baixo, como também ele é usado para fazer um drink, tá? Ele é usado para fazer ele pode servir como um copo d'água numa mesa, como ele também pode servir para fazer um suco de tomate. É usado. Nós temos a taça própria para água. Essa vai ser uma taça que geralmente entra nas montagens ou quando você for servir uma água. É usada essa taça. Essa aqui é a taça de espumante. Ela é uma taça mais fina, tá? Para espumante. O copo de cachaça, que é um copinho americano. Imagina um copo americano, mas bem pequenininho, que dá dose de cachaça, que é o padrão, tá? A taça de vinho, tá? Que é muito parecida com a taça de água, mas ela é maior, a taça de vinho tinto, né? Que tem a de vinho branco, que é um pouco menor, tá? O que diferencia muito dessas da taça de água ou da de espumante para essas taças aqui, elas são taças realmente de cristal, são muito finas, né? Tome muito cuidado quando for esterilizar algum tipo de taça desse tipo, porque ela é muito sensível. Se você for com muita força, quebra, tá? Aqui nós temos o copo para suco, que é o que vocês vão ver bastante, que seria um old fashion, mas o dobro, né? Imagine o dobro. E o copo on the rocks, que é aquele copo para whisky. E quando a gente fala on the rocks, com uma pedra de gelo. E como também temos o whisky cowboy, depois nós vamos falar sobre isso mais lá na frente. Mas então é esse copo. E o copo shot, que é um copo pequenininho, ele pode ser usado para tomar o Stanyeg, uma vodka gelada. Aliás, a vodka, ela é uma bebida que se serve gelada. Às vezes estranha vai servir a vodka como se fosse servir cachaça. Só se o cliente pedir. Geralmente a vodka é gelada, tá? Seja ela até uma Smirnoff, da mais simples, né? Ela tem que estar gelada, ok? Um outro copo que a gente não falou, mas aqui o copo de cerveja, né? Vocês também vão ver, de cerveja ou de chopp. Tem copos diferenciados para cervejas específicas, como tem para drinks, tá? Então é importante você dar uma olhada, tá? Uma dica, quando você for trabalhar, o local que você for trabalhar, procure olhar o cardápio de bebidas, entendeu? E dentro das bebidas que você tiver, o drink que você tiver, pesquise sobre esse drink, o tipo de copo, porque muitas vezes você num local, você está trabalhando, não tem aquele copo específico para aquele drink, para aquela bebida, então vem aí o improviso. Nas bebidas você vai ter que improvisar, tá? Nem sempre tem o copo adequado, porque são vários tipos de copo, tá?
Então, às vezes, nós temos que improvisar. Vamos lá. Opa, não vamos pular etapas. Vamos aqui. Aqui nós temos uma sopeira. O sentido, como eu falo para vocês, é vocês visualizarem, né, a imagem, vem o nome, para vocês, na hora que chegar no local de trabalho de vocês, só se puxar, isso parece uma sopeira. Ou isso é uma bandeja de garçom, ok? Aqui é a bandeja do garçom, tá? O suplá, novamente, esse aqui já é um suplá, onde nós podemos colocar a sopeira, tá? As bachelas, tá? Isso aqui era muito usado, na minha época eu usava muito, para se fazer o à la carte. Então você vem um alimento todo inteiro, às vezes vem um peixe inteiro aqui, ó, e você tem que destrinchar ele e servir no prato para o cliente através do alicate. Outro item que nós vamos ver também, ok? Então, se você ver travessas lá no restaurante que vocês estiverem trabalhando, ou tiver que fazer o à la carte, porque eu estava vendo um programa na televisão e um restaurante tradicional na Argentina, onde o restaurante trabalha com à la carte até hoje, um prato tradicionalíssimo lá, que é servido só à la carte, eles não aceitam fazer empratado, nada. Então tem aquele glamour do garçom efetuar o corte e servir para o cliente, ok? Vamos lá, saleiro. E aqui junto com o saleiro tem o chamado paliteiro. Como a gente disse que aos poucos eles estão abolindo, mas você vai encontrar em alguns restaurantes e até clientes vão te pedir o paliteiro, tá bom? Então esses utensílios aqui, no fundo deles existe uma tampinha onde você retira, você faz toda a higienização de tempo em tempo para trocar o sal. Aí o sal ele é levado ao forno para tirar a umidade. Depois disso ele volta para cá. Mesma coisa, o paliteiro eles também têm uma abertura aqui embaixo, onde você abastece de palito ou tira para fazer a limpeza, ok? Esse é o chamado galheteiro, que sempre fica na mesa à disposição do cliente. Aí ele é composto basicamente de sal, o paliteiro, vinagre e azeite, tá? Hoje em dia, com o buffet dominando os restaurantes, o que acontece? Isso está tudo no próprio buffet, então o cliente já tempera na mesa. Então hoje é guardanapo, basicamente, numeração de mesa ou algum enfeite. Mas se tiver o galheteiro, isso aqui tem que estar muito bem higienizado. Isso aqui é uma revisão todos os dias, diária e momentânea, inclusive, porque às vezes o cliente sai, isso aqui fica uma bagunça, você não pode simplesmente recolher, pôr ali no meio e está tudo bem, não. Tem que deixar ok. Moedores, tá? Aqui nós temos moedores de pimenta e tem um moedor. Nós temos esses moedores que você vai usar, que alguns restaurantes têm, o cliente pode pedir para você, então você conhecer que tem esse moedor, ok? Esse é um cinzeiro de chão, tá? Ele é um cinzeiro que ele fica num local estratégico, né, para fumantes, sempre fora de salão, nunca dentro de salão, tá? E a limpeza disso aqui, como eu sempre falo, limpeza é feita por um faxineiro, alguém da limpeza, se tiver. Se não tiver, nós temos que fazer, temos que deixar ok, tá? Esse aqui é um cinzeiro de mesa, só que quando a gente fala cinzeiro de chão e cinzeiro de mesa, mesa fora do restaurante,
cinzeiro de chão fora do restaurante. Geralmente nos fumódromos tem, tá? É um utensílio que está em desuso, tá? Mas você vai trabalhar em locais que esse trabalho ainda existe, tá bom? Vamos em frente. A chamada de molheira de mesa, né? Aqui é um outro tipo de molheira, diferente dessa aqui, né? Que a gente tinha conversado da outra etapa, onde tem a concha, tá? Essa é uma molheira de mesa aqui, ó, com 4 tipos de molho. Esse é um açucareiro. Essa é uma queijeira, tá? Isso aqui é uma queijeira. E o porta-farinha, ok? Visualizem bem, que a intenção desse bloco é que vocês visualizem, guardem essas imagens, porque vocês vão encontrar esses equipamentos. E para vocês saberem para que usa, ok? Vamos lá. Aqui nós temos um castiçal, que serve como um enfeite de mesa, né? Você pode vir a trabalhar num restaurante, um piano bar, ou num hotel que tem um piano bar, entendeu? Onde é a luz de velas. Então você vai ter isso aqui, a questão de manutenção, limpeza disso aqui é responsabilidade do garçom, tem que estar em perfeitas condições, vasos de enfeite de mesa, numeração na mesa. São utensílios de homenagem que são básicos para um restaurante, ok? Que você vai encontrar. Aqui nós temos a parte de, já começando a entrar um pouquinho já nas bebidas, tá? Nós temos aqui uma champanheira, tá? Esse equipamento ele é muito usado quando nós temos alguns eventos. E, por exemplo, você tem uma recepção no hotel, onde vai ser servido champanhe para os convidados e um welcome de entrada, né? Um seja bem-vindo na entrada do hotel. Então, esse equipamento, você usa essa champanheira com gelo, onde vai ficar o champanhe, você vai abrindo conforme a demanda, ok? Pode ser usado numa mesa sim, uma mesa grande que peça mais de uma champanhe, entendeu? Para brindar e tal, você pode fazer esse serviço, sempre preocupado com uma base aqui, tá? Você põe na mesa, porque aqui vai suar, isso aqui vai suar, vai acabar molhando. Você pode usar um prato base, não há problema nenhum quanto a isso, tá? Aqui um expositor de bebidas geladas é usado, muitas vezes você tem feito um pedido de mais de uma bebida e você quer deixar já gelado à mão do cliente, às vezes usado numa piscina. Então é interessante esse equipamento você ter, onde aqui ficam as bebidas, né? As bebidas vão ficar aqui e o gelo, né? Toda essa parte, ok? Aqui tem um balde pequeno de gelo, um pegador, que é muito usado para você fazer um serviço de gelo na mesa, para levar o gelo ao cliente, ou fazer um serviço de servir um uísque. O uísque tem aquela tradição de você perguntar para o cliente, uma pedra, 2 pedras, ele fala 2 pedras de gelo, 3 pedras de gelo, 1 pedra de gelo. Então tem todo essa especificação, né? Toda essa peculiaridade, né? Para servir o uísque. Então esse equipamento é usado. E aqui o balde de gelo grande para você pôr cervejas, tá? Você pode pôr cervejas nesse aqui também, não há problema nenhum. Às vezes cerveja em lata, às vezes cerveja em garrafa, tá? Conforme a demanda, ok? Muito bem. Aqui nós temos um expositor
também de bebida, só que é um tripé, ele já é alto, onde as bebidas ficam à disposição dos clientes, usado bastante em coffee break, que é onde é contemplado bebidas, elas ficam ali expostas no gelo e o cliente vai se servindo, ok? O tripé de balde de gelo, onde você pode pôr vinhos, né? Pode pôr o vinho com gelo, o vinho branco. Ah, mas o cliente pediu um vinho tinto, ele quer pôr gelo. Usualmente não se faz esse serviço de pôr o vinho tinto no gelo. Tá? O vinho tinto ele é uma bebida servida na temperatura ambiente. Nossa temperatura ambiente entre 14 e 16 graus, né? É a temperatura ideal para um vinho tinto. Mas o cliente às vezes vai te solicitar, olha, eu quero que resfrie o vinho. Coloque o chamado resfriar o vinho. É esse processo. Você põe um balde com gelo, um pouco de água e vai girando a garrafa desse vinho, do vinho tinto ali. Muitos até pedem para deixar o tripé com o vinho dentro desse balde, tá? Não é usual, você não faça isso por sua vontade, isso o cliente tem que pedir, tá? O vinho tinto ele é servido só em temperatura ambiente. A pinça para pegar o gelo, né? Nós estamos vendo novamente, que é aquela que fica no balde pequeno. Vamos voltar aqui só rapidinho. Aqui, ó, essa mesma pinça aqui, tá? Ela tá aqui. O suporte para vinho tinto não é muito usado em mesa. Geralmente o vinho acaba ficando em pé. A não sei que seja um procedimento da casa em ter esse suporte. O sentido aqui, o que é? Que você conheça o utensílio, conheça o equipamento, tá? Para você não chegar a olhar e falar, nossa, nunca vi isso. Então, no curso, a minha preocupação é que você visualize, você reconheça esse tipo de equipamento, tá? Existem outros? Pode acontecer de você verem outros diferentes. E o perguntar não é vergonha para ninguém. Tá? Você está buscando conhecimento, você está interessado em aprender, ok? Bom, chegamos aqui na lavanda para as mãos. Esse é um serviço interessante que vai ser usado muito quando eu mostrei para vocês, quando o cliente vai comer alguma coisa com as mãos. Ah, ele comeu uma rabada, ele quis pegar o osso e ele comeu a rabada, ele pegou o frango a passarinho dele, pegou mais com a mão do que com a pinha, não importa. Toda vez que você vê que o seu cliente ele está incomodado com as mãos meio sujas, querendo, sabe, tá às vezes conversando, mas você vê que ele está com a mão suja, ele terminou de comer um marisco, tem um marisco lambe-lambe na praia, a gente serve muito isso, que o gostoso é a pessoa ir com a mão mesmo, o próprio caranguejo, siri. E isso fica na mão. Então é interessante o serviço de lavanda. Como que é feito esse serviço? Esse serviço é feito Você vai pegar uma tigela, tá? Ela tem que ser uma tigela, não precisa ser muito grande, pode ser pequena, mas uma tigela um pouco funda, onde você vai colocar uma água morna, não quente, água morna, tá? Uma água morna. Você vai pôr nesse recipiente uma água morna com uma rodela de limão, água morna, uma rodela de limão. Você vai pôr num prato de sobremesa e você põe um guardanapo. Ah, não tem guardanapo de pano, só de papel. Então,
uma toalha não, um pano de limpeza. Limpeza que eu digo assim, um pano de serviço, não limpeza, desculpa, um pano de serviço, tá? Sempre muito limpo para o cliente, tá? Ah, não tenho nenhum dos dois, não há problema. Vai o guardanapo de pano mesmo, você vai deixar do lado. Mas esse serviço de você fazer a lavanda, tá? Já vai diferenciar bastante. Tá? Vai diferenciar bastante, sim, principalmente se você fizer esse serviço antes do cliente pedir, sabe? Ele vai ver que você tem conhecimento do procedimento, e isso é uma dica, tá? Então, água morna, uma rodela de limão, tá? E o pratinho com um guardanapo para ele poder enxugar as mãos. A hora que ele inserir os dedos dele ali, ele vai fazer a limpeza e ele vai se sentir bem. Aí você pode retirar isso da mesa dele, tá bom? Então fica a dica desse serviço, tá? E se falarem em lavanda, você não vai ter problemas com isso, ok? De qualquer maneira, é o que eu digo para vocês, sempre anote que a gente vai tirar todas as dúvidas e quantas vezes for possível, for necessário repetir, voltar, nós voltaremos, ok? Então vamos adiante. Aqui nós temos um utensílio para comer o caviar, tá? Então é chamado porta-caviar. Então você vê que ele tem uma colher específica, nós temos parece até um copo, né? De vidro, e depois vem uma parte de louça onde está o caviar para ser servido, para ser saboreado, tá? O caviar é uma iguaria que se come com torradas, não é pura, ela é uma iguaria forte, é um prato caro, entendeu? E ele é servido dessa maneira. Aqui o porta-couvert tradicional, onde se você trabalhar, tiver o couvert, você vai ver esse porta-couvert. E aqui nós temos ele em aço inox, mas tem em louça também, tá? Um porta-manteiga. O bule de chá, tá? Quando você for fazer um serviço de chá, você vai ter que servir o chá na mesa. Então você vai levar esse bule, nesse bule vai só água quente, tá? Aqui você vai levar a xícara à parte, o chá à parte, e é feito o serviço na mesa, na frente do cliente. O bule de café, esse café que é servido aqui geralmente é o café de coador, que chamamos, tá? Então você serve nesse recipiente. E o bule de leite, tá? Isso geralmente é em hotelaria, tá? Quando você faz esse serviço. Cesto de pão, tá? Abridor 2 tempos, saca-rolha. No abridor 2 tempos, para nós garçons, o melhor é que não tenha esse abridor de garrafa, porque aqui mesmo você já pode abrir a garrafa, tá? Mas se você encontrar, ele é um abridor 2 tempos. Serve para fazer o serviço? Sim. Geralmente nós temos o barman, ele tem esse como um equipamento reserva dele lá, até pode apoiar o garçom ou ele mesmo fazer um serviço de ter que abrir um vinho para fazer um drink, alguma coisa, ok? Então para o barman é mais indicado. No caso para garçom, nós não temos essa parte aqui, ok? Vamos riscar aqui, ó, só para você imaginar, nós só temos daqui para cá, ok? Equipamento obrigatório, nós falamos sobre isso em aula anterior, tá? Esse aqui é o saca-rolha,
que não é legal fazer um serviço de vinho na frente do cliente com esse tipo de equipamento. Isso aqui é mais usado em bar também, tá? Quando vai se abrir um vinho para fazer um drink, ou até na cozinha se abrir um vinho para fazer um prato, ok? Eu quero passar para vocês uma situação que vocês vão acabar até percebendo. Às vezes nós somos muito repetitivos, né? Equipamentos e utensílios que eu mostro num primeiro momento, depois volto a mostrar. Guarde uma coisa, a repetição em alimentos e bebidas é essencial e muito necessário. Tá? Nós precisamos repetir os procedimentos, porque é na rotina, é na repetição que você vai aprender. Então, não é uma coisa, não é uma falha nossa, é um modo de aprendizagem, tá? É um modo da gente fazer a aprendizagem de uma melhor forma, tá? Então, voltando aqui, o saca-rolha, como eu falei para você, é um equipamento mais para cozinha ou para por bar, né? Aqui é um copo de saquê. Vários garçons têm histórias engraçadas quanto esse copo, né? Ele é um copo quadradinho, ele fica lá no bar, lá no cantinho e tal, quase nunca é usado. E de repente chega um cliente que ele quer tomar o saquê num copo tradicional. Então ele é um copo quadrado, né? E ele tem uma base que acompanha ele, tá? O saquê é colocado aqui, a dose do saquê, ele é servida. Geralmente tem os copos menores que vai uma dose, os maiores já se usam 2 doses, né? Isso vai muito a gosto do cliente. Aqui nós temos o cloche. O cloche também é uma palavra que o utensílio em hotelaria ele é muito usado. Esse aqui é muito usado, né, em hotelaria. Você servir um lanche no bar, você servir fazer um service, ele é muito usado. Agora a palavra cloche as pessoas não conhecem. Então é um linguajar mais de quem está em hotelaria, que o cloche é esse equipamento aqui, tá? É aquele que tampa o alimento até chegar ao comensal onde ele é servido, ok? Vamos falar da rouparia agora. Muito bem, aqui nós temos toalha de mesa, cobre mancha e os chamados moletons de mesa. Muito bem. O que vai primeiro? Na norma, no correto, primeiro nós vamos com esse moletom. Esse moletom ele faz uma proteção da mesa, tá? Ele é mais ajustado à mesa, tá? Então ele faz toda essa cobertura. Depois o que vem? Aí vem a toalha de mesa. Tem essa diferenciação. Toalha é isso aqui, ó. Essa é a toalha de mesa que desce, tampa os pés da mesa. Isso é uma toalha de mesa. O que faz esse cobrir, esse chamado aqui, o cobre manchas, é diferente, tá? Então voltamos. A montagem é moletom, toalha de mesa, depois o cobre manchas. Tá? Essa é a sequência, tá? Se você não tiver o cobre manchas, então toalha de mesa e moletom, tá? Outros lugares você vai encontrar só o moletom que acaba, só o cobre manchas que acaba fazendo o papel da toalha de mesa, mas ele não é toalha de mesa. A toalha de mesa é aquele que cobre totalmente os pés da mesa, ok? Compreenderam isso? Em hotelaria você tem, e a gente vai mostrar os cabides onde tem tudo separado, toda a rouparia. Então, onde está a cobre mancha, onde está a toalha redonda, onde está a toalha quadrada, onde está a toalha retangular, tá? Isso é tudo indicado. Na hotelaria
tem que se fazer isso quando tem toalhas diferenciadas, ok? Então, para você conhecer. E aqui nós temos esse moletom de mesa. Ele é mais ele aperta mais, é como uma roupa apertada mesmo, mas que para mesa. E serve para quê? Para eventos, e são mesas especiais de evento, tá? Então é mais para coffee breaks, para eventos corporativos é usada essa mesa, tá? Junto com esse moletom, ok? Vamos lá. Guardanapo de mesa, aqui nós temos os faz parte da rouparia, o guardanapo de mesa, o pano de limpeza descartável, que tem aquele chamado Perflex, né? Aquele pano descartável perfuradinho, ele é muito caro, poucas empresas usam ele, quando usam e ele é bem fiscalizado pelos maîtres, pelos gerentes, porque o valor dele é muito caro, entendeu? Então tem gente que, se não souber usar, eles mesmos vão cortar e tal, e você pode ser até repreendido no caso do mau uso, tá? Desse pano de limpeza descartável, mas ele é muito bom, tanto para fazer limpeza de mesas, de utensílios, ele é muito bom mesmo. O guardanapo de garçom, tá? Que a gente fala que seria o guardanapo de limpeza, ou não o guardanapo de limpeza, é o pano de limpeza do garçom, né? De serviço, desculpa, não limpeza, de serviço. O pano de serviço é aquele onde ele vai fazer um serviço de vinho, onde ele vai fazer um serviço da abertura de um champanhe, ok? Então faz parte da rouparia. Esse é um utensílio obrigatório que você tem que ter, nós já falamos lá atrás, você tem que ter contigo, tá? Aqui nós temos o pano para talheres, que são os panos para fazer talher, o pano para chão, que é aquele xadrez. Isso é uma regra que existe hoje, então esse pano xadrez ele é usado para o chão e o pano branco para talheres, tá? E um pano mais delicado, mais fino, para a gente fazer a limpeza, enxugar, dar o brilho nos copos. Por exemplo, aqui um copo de vinho, ó, você está vendo a maneira, inclusive, que você vai pegar um copo de vinho para poder esterilizar, né? Deixar ele sem nenhum tipo de mancha. E ele é um copo ultra fino. O cuidado nesse manuseio aqui, ele tem que ser feito delicadamente, tem que ser um pano delicado, que não pode soltar, no caso esse, por exemplo, você não pode usar esse, que é para talher, entendeu? Se você usar, você vai encher de pelo esse aqui. Você não vai conseguir tirar, mesmo com álcool você não consegue. Então é um pano específico para isso, ok? Tá? O guardanapo de mesa, né? Vai para a mesa. Certo? Então visualizem bem. E as dúvidas nós vamos voltar a conversar, tá? As bandejas. Vou falar um pouquinho das bandejas. Hoje nós temos bandejas antiaderentes, que é essa daqui. Nós temos a bandeja de inox. E nós temos a bandeja com forro, como também com um pano aqui improvisando, ok? E por que nós temos esses vários tipos de roupagem para a bandeja? Porque hoje tem um cuidado que a gente tem que tomar na questão na hora de servir. Aqui você está vendo, por exemplo, uma bandeja antiaderente, aqui está sendo usado aqui. Entendeu? Você vê que ele está numa rapidez e aqui não, mesmo que estivesse molhado, não vai escorregar. Já na bandeja de inox aqui, é complicado. É complicado. Uma situação dessa aqui já cairia tudo. E escorregar bem. Se aqui tiver molhado, é muito complicado. Então, bandeja,
Na minha época a gente usava muito, sempre usou, até hoje usa de inox, mas na minha época não existia essas antiaderentes. Então a gente usava a bandeja de inox e era sempre já tinha um pano em cima do balcão, onde os cumins ou até o próprio barman ia passando já o pano nas bandejas, deixando elas ok, para não haver esse tipo de problema. Mas hoje nós já temos o procedimento da gente colocar um pano na bandeja, tá? Ou usar a bandeja antiaderente, tá? Ou até esse forro de bandeja que eu acho mais ideal. Tá? Se isso não tiver, aí você vai nesse sistema aqui tradicional, mas tome muito cuidado. Cuide muito que a bandeja esteja sempre bem seca, entendeu? Porque é um trabalho mais difícil, tá? Não digo que é impossível, não é impossível, dá para trabalhar, mas é difícil. E percebam, sempre nós vamos falar ainda sobre isso, mas percebam bem como segurar uma bandeja, tá? Olha a segurança e olha, se você pegar e pôr ela toda na palma da sua mão, se você se sentir seguro, tudo bem. O que você tem que sentir é seguro. Da maneira que ele está segurando aqui, ele é mais seguro porque parece que os dedos vão colar na bandeja. Quando você abre sua mão e coloca as pontas dos dedos na bandeja, como ele está colocando aqui, dá uma segurança bem maior, um controle maior. Mas você fique à vontade quanto a isso. Essa parte, a questão é a prática, tá? Quanto mais medo, mais perigo. Você não pode ter medo. Você tem que ser seguro. E pode acontecer algum acidente um dia, sim, todo mundo passou, eu já passei. O que disser que nunca passou, ele está mentindo. De uma maneira ou outra, sempre teve um acidente, alguma coisa aconteceu. Só que esteja sempre certo de uma coisa. Existem as brincadeiras e existem a coisa séria. Se você está trabalhando, fazendo a coisa séria, um acidente é perdoado. Uma briga não. Eu já tive empregados sobre o meu comando que brincavam com a bandeja. Hábeis de uma maneira, sabe? Nunca deu problema nenhum, tal, mas as brincadeiras que faziam com a bandeja, se ele errasse ali, o acidente seria grande. Então, o sentido da bandeja não é fazer malabarismo, é facilitar, é aumentar a sua mão. Né? A bandeja não é nada mais que aumentar a mão da gente para a gente poder fazer um serviço mais rápido, ok? Muito bem. Então, pessoal, esse bloco era para a gente conhecer esses utensílios. Anotem as dúvidas, tá? Procurem visualizar bastante o que nós passamos, voltem nos slides, voltem na nossa explicação, tá? E o que eu digo, estamos à disposição para as dúvidas, tá? Então até a próxima, nós voltamos a nos encontrar e um abraço.